Hoje a gente vai falar do Galaxy A26, um celular que ocupa uma posição bem curiosa dentro da linha A. Ele traz um recurso que a gente não espera em modelos mais básicos, como traseira de vidro e proteção contra água. Mas ao mesmo tempo, o modelo vendido aqui no Brasil veio com um processador mais fraco que a versão global. E depois de semanas utilizando ele, eu entendi que o Galaxy A26 é sim um intermediário que tenta entregar a sensação premium, mas com limitações bem claras. Bora entender até onde esse smartphone aqui consegue ir e se ele é a escolha certa para você. Vocês pediram muito por esse celular lá no comparativo que a gente fez dos outros Galaxy da linha A, então eu aproveitei e comprei ele numa promoção que apareceu no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e também no Telegram. Tem link aí na descrição se você curte comprar celular com menor preço. Quando eu tirei o Galaxy A26 da caixa, a primeira coisa que eu pensei foi: caraca, ele não parece um celular barato. É fino, é leve e bem confortável na mão. E tem um detalhe que faz toda a diferença: a traseira agora é de vidro, um upgrade legal em relação ao plástico do A25. Infelizmente, a lateral ainda é de plástico, o alumínio é só a partir do A56, mas no uso do dia a dia ele passa sim uma boa sensação. No visual, a Samsung manteve aquele bloco único de câmeras que a gente já viu nos mais caros A36 e no A56. Tem gente que ama, tem gente que não gosta muito. Eu confesso que sinto a falta do design com aqueles anéis separados, mas também eu entendo que a Samsung precisa encontrar formas de diferenciar os aparelhos deste ano. Na parte de cima do aparelho a gente encontra um dos microfones. Na lateral direita tem os botões de volume e o botão Power, que também funciona como leitor de impressão digital. Na parte de baixo temos a saída de som principal, mais microfones e a entrada USB-C para carregar o celular e também transferir arquivos. Já na lateral esquerda é onde fica a gavetinha de chip, e aqui a gente tem uma boa notícia. O Galaxy A26 nada contra a correnteza e mantém o suporte a cartão de memória. Está cada vez mais raro de encontrar isso em celulares. Ele também tem suporte a 2 chips físicos e um chip virtual eSIM. Apesar de ter suporte a cartão de memória, o A26 perdeu a entrada de fones. Se você ainda não migrou para os fones sem fios, não tem para onde correr. O jeito é comprar um bom fonezinho Bluetooth ou recorrer àqueles adaptadores USB-C. Acho que ninguém faz isso hoje em dia, né? A principal diferença entre o Galaxy A26 para os celulares mais baratos da Samsung é o foco nas proteções. Ele é o primeiro modelo da linha A20 a vir com IP67, que garante resistência contra a submersão até 1 metro de água por 30 minutos. Já o vidro da tela e também da traseira são protegidos por Gorilla Glass Victus Plus, que é um upgrade direto em relação ao A25 que não tinha nenhuma proteção de tela. Eu curti muito o foco recente das fabricantes de tornar até os celulares mais baratos à prova d'água e com vidro bem durável, né? Durabilidade é algo que eu valorizo muito nos telefones, então estamos aí com um A26 muito bem protegido. Aqui na tela o A26 segue o que já tinha dado certo no A25, traz o mesmo painel Super AMOLED de ótima qualidade com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. A diferença é que agora o tamanho aumentou, foi de 6.5 para 6.7. É a tendência que a gente está vendo cada vez em todos os smartphones de todas as marcas, né? Celulares cada vez maiores e mais finos. E para o desespero de pessoas como eu, que ainda buscam aparelhos mais compactos, a tendência é essa, né? Sobre a qualidade do painel não tem muito mistério, é OLED. Então você já sabe que temos tons escuros bem profundos, contraste forte e cores vivas e fiéis. A nitidez também é muito boa e os 120 Hz deixam tudo muito fluido, praticamente no mesmo nível de um topo de linha quando a gente navega pelo sistema ou está rolando pelas redes sociais. Quanto ao brilho, a Samsung não divulgou quantos nits esse painel aqui alcança, mas na prática eu consegui usar ele sem problemas algum, até mesmo na rua, mesmo em dia ensolarado. Eu não senti falta de luminosidade na tela. O A26 tem o exato mesmo conjunto de câmeras do A25, consistindo na principal de 50 megapixels, uma ultra-wide com 8 e um sensor macro para 2 megapixels. E eu tô gravando aqui agora com a câmera selfie do A26. Ele filma apenas em Full HD a 30 frames, então gravação não é o ponto forte desse smartphone aqui. Mas me diz aí nos comentários o que você achou, principalmente da qualidade de imagem e também do áudio. Para comparar a qualidade de câmera do A26, eu tive o esforço de tirar as mesmas fotos com os 3 celulares baratos da linha A, o A16, o A26 e também o A36. Nessa foto na rua, os 3 tiveram resultados quase iguais, com exceção do céu,
que ficou num tom azul diferente em cada celular. Na foto do deck da piscina, notem que o A16 tem um aspecto mais lavado, principalmente na madeira. O A26, pouco menos, né? E o A36 adicionou tons ricos no contraste e na madeira, deixou a foto bem mais bonita, mas eu confesso que o A26 refletiu melhor do que eu estava vendo na hora. Nessa foto com o modo retrato na frente da casa, a gente teve um resultado e praticamente igual, né? Com o A16 resultando em pouco contraste e o A36 exagerando. O A26 ofereceu um meio termo balanceando entre os dois. Quanto ao sensor ultra-wide, a gente teve uma grande inconsistência de cores, com a 26 ficando mais saturado que os outros. Esse tipo de coisa já é esperado. Eu só recomendo utilizar o ultra-wide se você não tiver outra escolha. A principal já tem um ângulo amplo suficiente. Entrando nas selfies, cada celular tira fotos num estilo diferente. O baratinho A16 tinha uma foto simples, mas com boa qualidade. O A26, por outro lado, arrisca mais na saturação e contraste, o que acaba tirando o efeito lavado. Já o A36, eu comentei na review dele que eu não gostei muito das selfies e mantenho aqui minha opinião, é um contraste artificial demais. Entrando agora nas fotos noturnas, eu tirei essa com pouquíssima luz ambiente, o que acabou gerando muito ruído na parte escura do A26. Entre os três, eu preferi o resultado do mais barato, o A16. Com o sensor principal, o resultado foi parecido, mas nessa aqui eu gostei mais do A36. Novamente, os três estão bons. A Samsung já aperfeiçoou bem as fotos, tem tempo, e é mais questão de comparar e ver qual você acha melhor. Eu vou deixar passando aí mais algumas fotos que eu tirei com os três para você fazer justamente isso. Julgar os detalhes e decidir qual sensor você prefere. No geral, estou bem satisfeito com a qualidade e velocidade das câmeras do A26. Vale mencionar que nas filmagens o baratinho A16 ele acaba perdendo para os outros dois, já que aquele celular é o único que não filma em 4K. A principal decepção do Galaxy A26 é a performance. O modelo vendido lá fora vem com o processador Exynos 1380, que é um modelo mais potente que o 1280 que é vendido aqui no Brasil. Nas especificações, não é uma diferença grande de performance, mas utilizando o celular normalmente eu posso afirmar com confiança que esse aparelho aqui se aproxima mais de um A16 do que um A36. No aplicativo de testes OneToTwo, o Galaxy A26 pontuou 482 mil pontos, praticamente a mesma coisa do A16. E isso é preocupante, já que, na minha opinião, essa performance não é suficiente para utilizar o celular no dia a dia sem se estressar. A interface One UI 7 da Samsung já é muito pesada, e celulares com processador ultrapassados acabam sofrendo com ela, mais do que os aparelhos baratos da Xiaomi e também da Motorola. E olha que a gente está testando o modelo com 8 GB de memória RAM, e eu nem imagino como deve ser a performance com modelos de 4 GB. Um bom jeito de testar e comparar a performance dos celulares são os jogos, e na maioria deles o A26 saiu um pouquinho melhor que o A16, mas é pouca coisa mesmo. Isso aconteceu no jogo de corrida Asphalt Legends e também no game de luta Mortal Kombat. Entretanto, na maioria das vezes os dois tiveram o mesmo resultado. No PUBG, por exemplo, os dois ficaram com a mesma média de 30 frames, nunca ultrapassando isso. No Genshin Impact, testando numa das zonas mais pesadas do game, o A16 foi até melhor que o mais caro A26, pontuando 33 frames de média contra 28 no nosso A26. E o mesmo aconteceu no game Tower of Fantasy. Por algum motivo, o A16 conseguiu mais potência nesses dois jogos. Ou seja, se você está em busca de um celular rápido e responsivo, eu não recomendo o A26, mas sim o Galaxy A36 ou até mesmo o mais caro A56. Esses outros dois não vão te deixar na mão no quesito de performance e principalmente o mais caro, o A56. Aquele celular tem uma das melhores performances custo-benefício de 2025. Ok, o processador não é dos mais fortes, mas será que a Samsung compensa isso na autonomia de bateria? E assim como todos os outros aparelhos da linha A, o Galaxy A26 também tem uma bateria de íon lítio com 5.000 mAh de capacidade total. E após enfrentar o nosso teste de bateria completo, que tem 8 horas de duração, o Galaxy A26 ficou com 7% de carga sobrando. E como comparação, esse é o exato mesmo gasto do Galaxy A16, comprovando mais uma semelhança entre esses dois aparelhos. Eu tenho que ser honesto com vocês, essa autonomia é bem decepcionante, principalmente por estarmos falando de um celular com um processador mais fraco. E por regra ele deveria ser mais econômico, mas não é. E considerando que o Galaxy A36 também não teve aí um bom resultado no teste de bateria, a gente não tem muito para onde correr. Se você quiser autonomia boa na linha A, a única opção de celular é o mais caro A56. Aquele smartphone terminou o nosso teste com 17% de carga ainda sobrando.
E a coisa ainda fica mais feia para a Samsung se a gente comparar a autonomia do A26 com o Edge 50 Fusion da Motorola. Aquele celular finalizou o teste não com 7, mas com 25% de carga restante. E ele também vem com um carregador de 68 watts na caixa, contra o pequenininho de 15 watts aqui do A26. Ano após ano eu critico a autonomia e o tempo de carregamento dos celulares da Samsung e eu vou continuar fazendo isso até que cheguem pelo menos num patamar da concorrência. Se tem um ponto onde os celulares da Samsung se sobressaem muito além da concorrência é no tempo de atualização. O A26 vai receber 6 anos de update de Android. É o dobro que a gente costuma ver nos celulares da Motorola e também da Xiaomi. Ele já vem rodando Android 15 com o One UI 7. E mesmo sendo um aparelho focado em custo-benefício, tem acesso completo a várias opções de personalização e também de inteligência artificial. Isso é algo que a Samsung tem feito muito bem. Hoje até os modelos mais baratos estão praticamente no mesmo ecossistema dos topo de linha. Quem lembra daquela época que a One UI Core existia e era muito capada? Agora não é mais isso. O problema é que a One UI 7 é bem pesada, né? E no uso do dia a dia você sente que está usando um aparelho de entrada. Sei lá, você está abrindo aplicativos, demora um pouco mais, alternar entre tarefas pode ser irritante. Se você pensa em usar um celular para trabalho pesado ou multitarefas intensas, vai acabar se estressando. A realidade é que a Samsung entrega recursos premium no software, mas em desempenho de hardware acaba limitando bastante a experiência nesses celulares aqui mais baratos. Quando eu comprei o A26 para testar, eu procurava por um intermediário que preenche aquela lacuna entre o A16 e o modelo mais caro da linha. Mas depois de alguns dias com ele, a real é que não vale muito a pena comprar, para ser sincero. A gente tem aqui pontos que brilham, uma traseira de vidro, resistência contra água IP67 e um slot para cartão microSD. Tem sim câmeras equilibradas e uma tela Super AMOLED que entrega ótima qualidade, né? Apesar disso, quando você começa a usar multitarefa, eu penso que o Exynos 1280 incomoda demais. A performance é abaixo do esperado, deixando aquela interface mais parecido com a 16, mais lentinha assim. Se fosse só isso, mas somado ao alto consumo de bateria e carregamento lento, eu simplesmente não tenho como recomendar a compra do A26 acima de R$ 1.400. Se você está procurando um smartphone para comprar acima dessa faixa, o A36 deve estar chegando por esse preço. E se tem um pouquinho mais de dinheiro, na faixa dos 1.700, o A56 sim é a melhor opção. Se você encontrar esse cara aqui, como eu encontrei ele, na faixa dos 1.200, 1.300 reais, aí sim ele vale mais a pena do que o A16. Olha, outro aparelho que está fazendo sentido agora é o Edge 50 da Motorola. Quando eu testei ele, o preço estava alto demais, mas agora que aparece frequentemente em promoções por cerca de 1.650, assim como o A26, ele também tem uma tela excelente e proteções contra água, mas é um processador Snapdragon 7 Gen 1, que é bem superior ao Exynos do Galaxy A26. Bem, eu vou deixar o link de todos os celulares mencionados aí na descrição para que você possa comprar a melhor oferta do dia que você estiver assistindo. No mais era isso, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, até o próximo vídeo.